Então sejam todos bem-vindos à nossa aula de estruturas de dados avançada e hoje a gente vai dar início ao nosso estudo de árvores. Tudo bem? Eu acredito que todo mundo saiba, né? O que é um grafo, tudo bem? Porque uma árvore é um grafo, né? Mas se você não sabe, basicamente é um conjunto de vértices que são ligados por arestas, né? Então, vamos dizer assim, graficamente a gente pode desenhar os vértices sendo uns círculos, né? Você tem uns círculos como eu estou fazendo aqui, ó. Aí você pode fazer algumas ligações, né? Ó, entre dois caras, né? Entre dois vértices, né? Então aqui você tem aqui, isso aqui é um grafo, tá? Então, qualquer conjunto que você possa ter algum tipo de relação, né? É, é, você tem um grupo de objetos e que esses objetos têm algum tipo de relação, você pode fazer a modelagem em um grafo, tá? Você coloca esses objetos para ser os seus vértices, né? E essas ligações que você tem, você coloca para ser as suas arestas, ok? Então, só para ficar mais claro, né? Esses círculos, né? Que a gente desenha aqui graficamente, eles são os vértices, ok? E essas curvas aqui, né? Então, aqui é algo parecido com reta, na verdade, ou então semi-reta. Então, é o que a gente chama de aresta, tá? Ok? Então, esse aqui é um exemplo de grafo, né? Tudo bem? Só que o nosso foco hoje vai ser em cima de grafos que são árvores, tá? Ah, professor, então o que é um grafo, que é uma árvore, né? Então, o que é uma árvore? Que é uma árvore. Basicamente é um grafo que ele é conexo. Aí o que é ser conexo, professor? Ó, eu posso desenhar, continuar o desenho desse grafo aqui que eu iniciei, né? Fazendo assim, ó. Tudo bem? E aí agora você tem esse novo grafo aqui, ó. Então, ele é análogo ao mapa, né? Porque mapa lá você vê que tem caminhos e tudo. Então aqui no grafo a gente tem caminho também, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem que esse grafo ele é desconexo, por quê? Porque você não tem um caminho, ó, que saia desse cara aqui, né, para esse camarada aqui, ó. Não existe, né? Não tem nenhuma ligação que você vá andando entre esses dois caras aqui. Então esse grafo aqui ele é desconexo porque não tem caminho entre esses dois camaradas aqui, tá? Agora é o seguinte, se você pegasse esse outro aqui, ó, esse e esse aqui da ponta, por exemplo, né? Ó, aí você poderia caminhar assim, ó. Você poderia fazer esse caminho aqui. Aí tudo certo, né? Então, esse pedaço aqui sozinho, ó, se você pegar esse camarada aqui sozinho para ser um grafo, ele vai ser conexo, né? Por quê? Porque qualquer par de vértices que você pega sempre vai ter um caminho entre eles. Tudo bem? Mas se você pegar esse grandão aqui, não, ok? Por quê? Porque tem dois caras, ó, esse aqui e esse aqui também, eles não são ligados por um caminho. Ok? Então, essa é a definição de grafo conexo, né? Tá claro até agora, pessoal? Me dá um... levanta a mão aí, quem está conseguindo acompanhar. Ok. Tudo bem. Então essa é a definição de grafo conexo, tá? Ok? Então, vamos dar continuação aqui. Aí, outra coisa que a gente tem que saber, antes de ir para a definição de árvore, é o que é um ciclo, tá? Ciclo, basicamente, é um caminho que vai e volta para o mesmo cara, tudo bem? Isso, e, claro, só faz sentido quando você pega três vértices, né? Aí, por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, ele tem um caminho que vai e volta para ele mesmo, ó. Tem um caminho que você vai ficar passeando e volta para ele mesmo. Isso aqui é um ciclo, tá? Okay? Então, um ciclo,
quando eu falar de ciclo, eu quero que você lembre, né, de caminhos que são assim, ó. Começa com pelo menos 3 vértices, tá? Então, aqui tem 3, aí tem esse outro aqui, ó, que tem 4. Você tem esse aqui que tem 5, ó. Aí tem outro que tem 6, ó. Como é que faz aqui? Tem 6. Então, é bem parecido com o caminho, né? Que vai e volta pro mesmo vértice, mas eles têm essa cara aqui, tá? Por exemplo, ó, se eu colocar uma aresta... Deixa eu ver aqui. Vou colocar uma aresta bem aqui nesse cara aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Uma aresta que vai desse vértice aqui, ó, para esse que tá aqui embaixo. Esse cara agora, ele vai conter um ciclo, né, ó. Ó, eu vou fazer aqui o desenho do caminho, né? Você tem um caminho de um cara pro outro. E agora você fechou o ciclo quando você colocou essa aresta aí. Okay, então é um ciclo que tem 4 vértices, né? Não, 5 vértices. Desculpa, né? Você tem 5 vértices aqui. É um cara parecido com esse aqui que está aqui embaixo. Ó. Ok? E o legal também de grafos, né? Ó, aproveitando esse camarada, né? Aqui embaixo. Esse aqui, ó. Você podia desenhar ele também assim, ó. Você tem esses dois caras aqui, né? Aí você faz essas ligações aqui, ó. Aí fica tipo uma estrela, né? Mas esse grafo aqui, ó, ele também é um ciclo de tamanho 5, assim como esse aqui de cima, ó. Ah, professor, como é que o senhor sabe? Então, basta caminhar e ver que ele vai e volta para o mesmo vértice, ó. Eu vou começar desse cara aqui, ó. Então, ele vem para cá, desceu, ó, subiu, desceu, foi pro lado e depois foi pro outro lado. Aí ele voltou pro mesmo vértice que estava lá no começo de onde você partiu, entendeu? Então essa estrela aqui, né? Ela também é um ciclo também. Tudo bem? Ah, dá para você fazer algumas transformações aqui para você ter esse ciclo aqui, né? Dá para você fazer. Pega esse aqui, ó, joga para cá. E esses dois aqui, ó, você troca eles. Aí você vai ficar com algo parecido como esse daqui. É legal, né? Que dá pra você afastar os vértices, né? Para um lado e para o outro. Aí as arestas vão, aí você vê melhor o que é que está acontecendo. Tudo bem? Tá claro aqui, pessoal? Entenderam o que é ciclo, então? Levanta a mão aí para mim quem tá acompanhando. Ok. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, viu? O conteúdo da aula de hoje vai ser um estudo, o começo do estudo de árvores, entendeu? Depois a gente vai focar nas árvores binárias, tá? E também a gente vai ver alguns teoremas hoje em cima de árvores, já preparando a gente para o conteúdo de outras aulas também. Tudo bem? Aí o Iago, ele respondeu aqui. Isso seria uma floresta? Me esqueci o que é. Floresta é quando você tem várias árvores, né? Eu tô vendo aqui o que vocês escreveram só agora, tá, gente? Tudo bem? Tá claro então, Felipe? Então, quando você tem mais de uma árvore, né? Como esse grafo aqui, ó. Então você tem uma floresta, né? Okay? Então, aproveitando a definição aí do nosso Iago, né? Então, o que é uma árvore? É um grafo acíclico e conexo, tá? Então, aqui você coloca aqui, ó. Grafo acíclico quer dizer que não tem ciclo, ok? E conexo. Ou seja, para quaisquer dois caras que você pegue, né? Você tem um caminho que vai de um até o outro. Basicamente é isso, né? E acíclico quer dizer que não tem esses caras aqui, ó.
Não tem algo desse tipo aqui dentro dele, tá? Ou então, algo que vai ser um ciclo como essa estrelinha aqui, por exemplo, tá? Essa estrelinha aqui também é um ciclo, tá? Tudo bem? Então, esse grafo aqui, ele não é uma árvore, ok? Por quê? Porque ele tem esse ciclo aqui, ó. Ele tem esse ciclo. E ele não é conexo. Por exemplo, se você pegar esse vértice e esse vértice aqui, ó, não tem um caminho entre esses dois vértices. Então, de fato, esse aqui não é árvore de nenhum jeito. Ok? Então, exemplos de árvore, né? Vamos colocar aqui alguns exemplos de árvore. Então, nenhum desses ciclos aqui são árvores, tá? Obviamente, porque são ciclos, né? Esse de cima é ente, eu não entendi não, Pedro. Então vamos ver aqui alguns exemplos aqui de árvores aqui, ó. Se você tem esse grafo aqui, se eu não estou enganado, o nome dele é pé de galinha. Tem, viu esse? São três, é como se fosse três patinhas lá da galinha, né? Três dedos, né? Vamos dizer assim. E tem o pé aqui, né? Então seria o pé de galinha. Outro parecido com esse daqui seria uma estrela, né? Você pode desenhar, ó, quantos vértices você quiser, assim, tipo num ciclo, aí você bota um aqui no meio. Aí você liga os que tem na ponta, ó, o cara que tá no meio, ó. Aí isso aqui é uma estrela. Tudo bem? Em inglês também. Eu tô traduzindo do inglês, né? Tem vários tipos de grafos, né? É porque a teoria dos grafos, né, é muito. Vamos dizer assim, hoje em dia a gente usa bastante, né? Na computação, né? Na matemática também, comecei esse estudo lá, mas aqui pra gente ele é bem legal, né? Tem também, ó, a nossa árvore binária, né? Nossa popular árvore binária. Bem, só tirar uma coisa aqui. Vou botar aqui pra vocês agora. Eu vou. Cadê? Aqui. Pronto. Pé de galinha tem. Tem o boi também. Tem vários outros. O boi eu acho que é assim, ó. Esse aqui seria o boi, só que ele não é árvore não, tá? O boi não é árvore não, porque ele tem esse ciclo aqui de tamanho 3, né? Ó. Tem vários outros grafos, né? Tem o pirulito também. Pirulito, por exemplo. Ele é um grafo assim, ó. Aí ele tem um... Se eu não tô enganado, é assim. Né? Tem vários grafos. Tem nomes aí que são bem interessantes, né? Pois é. Que é o que parece, né? Tem o cacto também. Tem vários outros, né? Mas vamos focar hoje aqui nas árvores, né? Deixa eu apagar até esse aqui também aqui. Então, dá pra você fazer de qualquer jeito aí, ó. Um assim, né? Parece aquelas ligações químicas que a gente vê lá no colégio, né? Aí tem um nome lá, isopropenila, né? Tem alguma coisa desse tipo aqui assim, né? Então, cada um desses caras aqui que eu desenhei, né? Eles são árvores, né? Aí por quê? Porque eles não têm ciclo, né? Porque eles são conexos, tá? Se você pegar tudo junto, né? Aí você vai ter uma floresta, tá? Então, qual é a definição de floresta? É que é um grafo que é acíclico, ou seja, ele não tem ciclo. Ou seja, ele pode ser desconexo. Tudo bem? Então, basicamente, a definição de floresta é essa.
Ok? Tá claro até aqui? Levanta a mão aí quem tá conseguindo acompanhar. Legal, interessante, né? Então, eu vou fazer aqui uma afirmação aqui para vocês e queria saber se vocês concordam comigo. Eu vou fazer uma definição primeiro, eu vou falar de uma definição primeiro, depois vejam se vocês concordam comigo. O grau de um vértice, né? Duas definições, tá? Então, o grau de um vértice é a quantidade de arestas que tocam ele. Por exemplo, né? Esse cara que está aqui no meio, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele tem 8 arestas que tocam ele, ou seja, o grau dele é 8. Tudo bem? Então se eu for chamar esse cara aí de V, por exemplo, né? Aí eu coloco assim, ó, o dV é V, tá? Isso aqui, pessoal. O dV é igual a 8. Tudo bem? Tudo bem? Porque tem 8 arestas que tocam ele. Esse cara aqui, por exemplo, ó, esse cara aqui, ele tem grau quanto, pessoal? Ele tem grau 3. Ele tem grau 3. São 3 arestas que tocam ele. Não é 333 não, viu? Ele tem 3 arestas que tocam ele, ou seja, o grau dele é 3. Mas tem uns caras aqui que eles são bem interessantes, ó. São os que tem grau 1, tá? Então, os que tem grau até 1, você pode pegar um gráfico que tem só um vértice sem nada também, que aí ele tem grau 0, né? Aqui nenhuma aresta toca aqui esse cara, né? Mas enfim, os caras que tem grau até 1, eles são o que a gente chama de folha aqui nessas árvores. Tudo bem? Então, esses caras aqui, ó, que eu tô colocando aqui, ó, aqui no pé de galinha, ó, eles todos têm grau 1, né? Então aqui estão só as folhas aqui da árvore, né? Esses aqui, ó, que estão aqui embaixo, ó, todos esses caras ele tem grau 1, né? Eles têm grau 1, né? Então, eles são as nossas folhas, ok? Então, são as nossas folhas, ó. Aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Toda árvore tem folha? Toda árvore possui uma folha? O que é que vocês acham? Sim, aí por quê? O Alisson acha que não. Então, qual seria uma árvore que não tem folha? Dá um exemplo de árvore que não tem folha. Assim, quem acha que argumenta que né? Que tem folha, sempre vai existir folha, né? Árvore vazia que seria o quê? Árvore que não tem vértices? Seria isso, Iago? Se você pegar, assim, grafos que fazem sentido pra gente, né? Com pelo menos um vértice, né? Você vê que esse aqui, pela minha definição de folha, né? Esse vértice que tem até grau 1, ou seja, pode pegar esse cara que tem grau 0 e cara que tem grau 1. A folha que só tem o pai. Tipo, a folha que só tem o pai? Ou só tem assim? Mas aqui você tem. Os dois são folhas, né? Aqui, ó. Uma árvore só o nó na raiz. Esse aqui, ó. Esse aqui é folha, né? Por definição. Pode ser de grau 0, então grau 1, né? Mas mesmo só tiver raiz. É uma folha? É uma folha. É grau até 1, né? Ou seja, pode ser de grau 0 e pode ser de grau 1 também. Grau 0 ou grau 1 é folha. Ok, então o pessoal que acha que tem árvore que não tem folha, continua pensando qual seria uma árvore. E o pessoal que acha que toda árvore tem folha, me dá algum argumento disso daí, né? Tipo assim, uma árvore tem isso daqui, então por isso, assim, assado, por isso que a gente sabe que vai ter folha.
Se houver uma árvore sem folha, quer dizer que possui ciclo. Aí, por que que possui ciclo? Por que que tem que ter obrigatoriamente ciclo? Tem que ter folha porque não pode ter ciclo. E o que é que tem a ver grau 1 com ciclo? Essa é a questão. Porque assim, o grau ele tem a ver com a quantidade de arestas que tocam o vértice, né? Ciclo já está ligado com o caminho, né? Você tem um caminho aí. Assim, são coisas que são. Assim, claramente não tem uma relação tão clara, né? Assim, direta com. Se você não tem um cara, você vai ter um ciclo. Tipo, não é muito. Assim, não é muito direto, né? Não é. Então eu vou colocar aqui para vocês, né, o lema que eu quero que vocês mostrem, né? O lema que eu quero que vocês mostrem é esse daqui, ó. De fato, né? Toda árvore tem uma folha, mas eu quero que você mostre, tá? Então, grafo, eu vou dizer que é um grafo G, né? Aí a gente diz que ele tem um conjunto de vértices, que é o V, e tem um conjunto de arestas, que é o E, né? O, o V é de vértice, né? E o E, ele vem do inglês, tá? Que é edge, né? Então, se G é árvore, implica, né? Que G possui folha. Aí eu quero que você mostre isso aqui pra mim. Ou seja, eu quero a prova. Acho que tem que ter folha porque é a menor coisa que pode existir em uma árvore. Como assim seria a menor. É porque quando você fala coisa, fica tão. É a menor coisa, o que seria uma coisa, entendeu? Que é quando uma coisa é maior e quando uma coisa é menor, entendeu? Fica. Coisa pode ser qualquer coisa, né? Tem que estar muito bem claro, né? Não fica tão claro, né? Não fica claro o que você quer dizer com coisa, né? Tudo bem? Então, o que é que vocês acham aqui que dá pra gente mostrar aqui? Dá pra gente mostrar isso aqui? Uma demonstração direta? Dá pra fazer contradição? Dá pra fazer por absurdo, né? Contradição, né? Dá pra fazer por indução, não sei. Construção, não sei. Absurdo, né? Acho que por absurdo. Então, por isso que. Então seria mais ou menos aquele pensamento que vocês têm. Se não tem folha, vai ter ciclo. Então, suponha que. Primeiro, a prova por absurdo, o que é que ela pega, né? Ela pega a primeira sentença, que é essa aqui. G ser uma árvore ser verdadeiro, ou seja, de fato você pega que o G ele é uma árvore. Se ele é uma árvore, ele não tem ciclos e ele é conexo. E você pega o falso da outra sentença, que aqui no caso está dizendo que o G possui folha. Aí você diz que G não possui folha, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Por contradição, aí você suponha, né? Que é sup, né? De suponha, né? Suponha que G é árvore. Tem um R aqui, né? Árvore que tem muito perto que não possui folha. Ok? E agora? Na natureza existem
árvore sem folhas no inverno é um clima árido, né? Por mais que exista um período que não deixe de ser. Cara, na computação tem alguma coisa como. Pois é, era bom. Era, talvez tenha alguma analogia com isso, né? Talvez tenha, né? Aliás, será que tem árvore mesmo de verdade, né? Sem ser de grafos aqui que não tem folha? Será que existe, né? Seria uma contradição, né, pra gente? Tem? Ah, então pronto. Então aqui não. Só é aplicada a teoria dos grafos, então. Cactos não tem folha? Não acredito, velho. Tá aí, cactus aí. Procura um símbolo de um cactus aí que dá certo. Ah, o Gustavo Girão tá achando que tem, né? Mas enfim, vamos lá. Vocês só estão enrolando aí. Vai, volta pra cá. Vamos lá. Ó, se não tem folha, tá aqui, ó. Não dá pra ver. Porque. Ok, se não tem folha, é porque não tem vértice de grau 0 e nem grau 1, ou seja, tem grau pelo menos 2. Ok? Então, todo, né, vértice de G é, possui grau. Eu vou colocar assim, ó, pelo menos 2, entendo, ó. O grau, né, é maior igual do que 2. Vocês entendem isso aqui, né? Isso vai me ajudar em quê, né? Os espinhos são as folhas, né? Hoje estão filosofando, né? Mandar caro. E aí vai, né? Tá bom, né? Vamos aqui voltar aqui para aula aqui. Então, todo vértice de G possui grau pelo menos 2, ou seja, maior ou igual do que 2. Isso vai me ajudar em quê, né? Exatamente o que o Iago falou, né? Tem grau pelo menos 2. Ele acha que tem um teorema. E agora? O que é que a gente faz, né? Aí diz que se tem grau 2, então ele tem ciclo. Por que que se só tem grau 2 ele vai ter um ciclo? Teorema de Euler. Teorema de Euler, algo assim, né? Aí tu joga uma vez pra colher madura, né? Agora estamos começando a colher os frutos, né? Não é direto assim, não. Aliás, não acho que não tem. Assim, se você vê que é tão direto assim, eu não consigo ver, não, né? Tem mais de uma ligação, né? Isso, tem mais de uma ligação em cada vértice. É exatamente isso, Eric. Isso aí pode te ajudar, tá? Uma aresta e sai pro. Sim, mas o que que vai existir, né? Aí fez um ciclo. Você tá falando o jeito como você faz um ciclo, mas como é que você mostra que tá dentro aqui desse cara aqui, desse G aqui, desse jeito que tá aqui? Mas tem grau 2, não necessariamente vai existir um ciclo. Isso não. É, daria num ciclo. Como é que. Pois é, essa é a questão. Você tem que mostrar que de fato vai ter, né? De um modo que convença as pessoas, né? Aí senão vai ficar naquela, né? Não, faz isso aqui. Aí por que não? Só faz, entendeu? Só faz que dá certo. Daria uma contradição. Achar um ciclo daria uma contradição. Se você mostrar que esse grafo ele tem um ciclo, daria uma contradição no fato de que ele é uma árvore, entendeu? Confia, né? Confia e vai, né? Vamos lá, agora sem confiança em nada aqui. Ó, em grafos, né? Às vezes, quando você está tentando mostrar alguma coisa, é bom você pegar. Aliás, não só em grafos, mas
em alguma parte de alguma demonstração que você está pensando, seria interessante você pensar nos extremos, né? Por exemplo, em indução você tem aquele caso básico, aquele caso pequenininho, né? E seguindo a ideia de indução, você obrigatoriamente você tem que dar, né? Aquele caso base. Mas tem o outro extremo também, né? Tem o outro extremo que você pode fazer análise em cima dele. Tá? Aqui no caso, a gente sabe que o ciclo ele é muito parecido com o caminho, né? Tudo bem? Então seria interessante a gente focar nesses caminhos aqui nesse grafo aqui. Tudo bem? Por exemplo, né? Eu vou pegar aqui, ó, o maior caminho que existe dentro desse grafo. Tá? Pega o maior caminho. Não seria V de G, o tamanho de V de G igual a zero? Não, o V... Depende desse V que você está falando. O conjunto de vértices do grafo, o tamanho dele igual a zero seria T0 vértice, ou seja, é um grafo que não tem vértice nem aresta, né? Esse seria o grafo vazio, né? Mas esse extremo ele não, agora ele não é interessante para a gente, né? Ok? Então aqui eu estou falando do caminho que é muito semelhante a um ciclo, né? Então pega o maior caminho que existe nesse grafo, né? Aí tu pega o maior caminho, ó. Tá aqui o maior caminho, bem grandão. Não tem outro caminho maior do que esse caminho aqui, tá? Pega o maior caminho que tu tem dentro desse grafo G aqui. Tudo bem? Pegou ele? Agora você vai analisar aqui em cima dele, tá? Tudo bem? Agora eu vou fazer aqui a análise aqui. Aí a gente sempre pensa nas extremidades, né? Tipo assim, o extremo desse caminho é esse cara aqui e esse outro cara aqui. Então vamos pegar esse aqui, ó. Mas funcionaria também lá pro outro, né? O que é que eu sei desse cara aí? Desse vértice aqui? Qual a única informação até agora que eu tenho dele? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer? Não, ele não é folha, não. Ele não pode ser folha. É uma árvore que não tem folhas, né? Ó. É uma árvore que não tem folhas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o grau tem que ser pelo menos 2, né? Ok? A única informação que eu tenho dele é de que ele tem grau pelo menos 2. Tá claro aqui, pessoal? Ó, preste atenção que a gente pegou uma árvore que não tem folhas. Tá? Então, se o grau dele é pelo menos 2, então você concorda que tem pelo menos outra aresta assim saindo. Tem essa aresta aqui que toca nele, ó, né? Ó. Mas tem pelo menos alguma outra aresta que toca ele também, tá? Então aqui tem outro cara que sai assim. Isso aqui que eu fiz pode ser verdade? O que é que vocês acham? Esse desenho aqui que eu fiz, pelo desenho que eu fiz, né? Porque ele não tem folha, né? Folha tem grau até 1. Pode ter grau 0 e grau 1 sendo folha. Como ele não tem, então ele não tem nenhum vértice que tenha grau 0 e nenhum vértice que tenha grau 1. Se ele não tem nenhum vértice que tenha grau 0 e nenhum, então ele tem grau em cada vértice pelo menos 2. Entendeu agora? Se existir o grau 1, ele vai ter folha, né? Aqui ele não tem. Aqui simplesmente ele não existe. Tá? Então ele não tem vértice de grau 1. Ok? O mesmo é válido para o grau 2 também. Ou seja, ele não tem vértice de grau 1 e nem de grau 2. Não, desculpa, de grau 0. Desculpa, é grau 0 que também vai ser folha, entendeu? Então não tem vértice de grau 0 e nem de grau 2. Então só vai restar quais opções? Não tem nem de 0 e claro, negativo também não faz sentido ter, entendeu? Porque tem que
É uma contagem de arestas que tocam o cara, né? Não tem como ter número negativo. Ou seja, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6, pode ter... Aí vai, né? Pode ter qualquer número... não pode grau 0 em nenhum, porque é o grau de uma folha, né? E ele não tem folha. Tá claro? Ok, agora responde pra mim o que foi que eu perguntei aqui. Ó, por que que não pode ter essa ligação aqui, pessoal? Ó, esse cara que eu peguei aqui em verde, ele é o maior caminho que tem no grafo, né? Nessa árvore, né? Se porventura tem essa ligação aqui, você concorda comigo que ela vai formar um caminho maior? Ou seja, essa ligação aqui, ó, ela simplesmente não existe, né? Por quê? Porque eu já peguei o maior caminho possível nesse grafo, tá? Então, de fato, essa aresta, né, que sai aqui, a outra aresta que sai desse vértice aqui, ó, ela não pode ir para um outro vértice que não seja um desses caras aqui. Tá claro, pessoal? Então, se ela não tem, né? Se ela não existe, porque você está pegando o maior cara, então essa ligação aqui tem que ser com um desses caras que estão aqui dentro, ó. Desse caminho, desse maior caminho, entendeu? E aí vai ter o quê? Aí isso aí logo formaram. Aí esse caminho aqui que você pega, né, ó, até o cara que tá ligado aqui, ó, fecha o ciclo, né? Aí se for ciclo, não vai ser árvore, né? Isso é um absurdo, né? Porque toda árvore é acíclica, né? Ou seja, não tem ciclo, né? Tá claro, gente, aqui? Qual foi a ideia? Então pega o maior caminho que tem lá, você vai analisar a extremidade do caminho, né? Como esse vértice extremo ele tem grau pelo menos 2, então tem outra aresta que sai dele. Ok? Então tem outra aresta que sai dele, né? Mas sai dele e vai para onde, né? Não pode ir para outro vértice que não seja do caminho. Por quê? Porque senão você teria um caminho, ó, maior do que o que você já tem. Você já está pegando o maior que existe dentro desse gráfico, então não tem outro maior que ele. Então, de fato, ó, essa outra aresta que sai desse vértice não pode ir, desse vértice aqui extremo, não pode ir para outro cara que não seja um dos caras que está no caminho. Então, como tem essa aresta está ligando com um dos caras que tem no caminho, então você tem o ciclo aqui. Ok? Tá claro aqui? Como é que se escreve aqui? Qualquer vértice do maior caminho. Pode ser qualquer um deles lá. Pode ser até esse aqui, ó. Os extremos. Qualquer um do que você pegue aqui, você vai fechar o ciclo, né? Teria que se ligar ao final, né? Sim, ele tá respondendo ao André, né, Wesley? Mas isso vai provar que isso não for o maior caminho. Se esse grafo, né, ele tem caminhos, você pega o maior que ele tiver. Tudo bem? Aí a sua argumentação vai funcionar de todo jeito, ok? Aí dá o absurdo. Ok? Eu pensei que tinha que ser o do final para manter todos os com grau 2. Não, esse aqui do final também é o mesmo pensamento para ele, né? Ele tá ligado com um dos caras daqui de dentro, né? Esse aqui também pode ser assim, né? Então aqui pode ter mais de um ciclo até. Ok? Pode estar ligado um aqui com o outro também, mas o fato é que existe essa ligação que está entre esses dois caras, né? Ok, então tem que escrever a ideia, né? Agora que você está com a ideia na cabeça, né? Então, tem que escrever, né? Então, pode escrever do jeito que você quiser, tá? Então, o jeito que você quiser, mas que faça sentido, que seja claro as suas ideias do que você está argumentando, tá? Então, pegue o maior caminho
em G. Tá? Sei lá, pode ser esse cara aqui. Aí tem o V1, V2, V3, V4, até cara aqui que é o VK. Tudo bem? Ó, aí como é que você vai falar? Como eu vou colocar assim, ó, V1 até VK é o maior ciclo. Aliás, maior ciclo não, maior caminho, né? Maior caminho. E V1 é esse cara aqui, ó. V1 possui grau. Aí eu vou colocar assim de novo, maior do que 2, né? Maior ou igual a 2, né? Ele está ligado a outro vértice. Eu vou colocar assim, ó, um certo VI aqui que eu não sei quem é, tá? Ele tá ligado com um desses caras que tá aqui dentro. Claro, ele não é o V2 não, tá? Não é o V2 não. Eu sei que ele já tem a ligação com o V2 e tá contando um grau lá, um cara lá no grau dele, né? Aí como ele tem grau pelo menos 1, ele tá ligado com outro cara que é diferente desse V2, tá? Não, pertencente. Vou colocar aqui, ó, V3, ó, V3, V4, né? Até o V. Bem, você não tem o 2 aí não, você não tem um V2 aqui não, tá? Outro vértice do caminho, né? Ok. Ó, em caso contrário, você teria um caminho maior do que esse cara aí, tá? Então, lembra que se você tiver que o V1 ele tá ligado com outro cara que tá fora do caminho, você tem um caminho maior. Só que você já tá pegando o maior que existe, tá? Pois, em caso contrário. Então, pois caso. Oi. Pera ainda, fala de novo que eu não ouvi direito. Ah, entendi. Ó, ele não vai ter duas arestas ligando aqui pro V2, entendeu? Tipo assim, eu já sei que ele tem grau pelo menos 1, porque ele tá ligado com o V2. Aí não faz sentido nenhum ele tá ligado com o V2 de novo, tá? Ou seja, ele só pode estar ligado com o V3 ou com o V4, né? Aqui é um 4, tá, gente? Que não é V3, não. Aqui é um 4, ó. Então não faz sentido eu colocar o V2 aí, porque ele teria essa ligação aqui, tá? Existem grafos que têm esse tipo de duas ligações com o mesmo vértice, aliás, com os mesmos vértices, né? Que são o que a gente chama de aresta múltipla, tá? Só que aqui pra gente, né, a gente tá trabalhando com grafos que não tem isso, tá? E nem com ligações que tem dele para ele mesmo, por exemplo, que são laços, né? Loops, tá? Tá claro? Tudo bem? Então pronto. Então aqui ele já está contando o grau 1. Um grau aqui por causa do V2. Então, mas eu sei que ele tem grau pelo menos 2, então ele tem que ter outra ligação com outro cara que é diferente do V2. Oi. Porque é o maior caminho que já tem no grafo. É esse aqui que eu estou pegando. Você pega todos os caminhos que tem no grafo,
Aí você pega o maior deles. O maior deles é esse cara aqui. Entendeu? Não tem outro maior do que ele. Tá claro? Essa é a minha argumentação. Tá no maior caminho possível que você pode ter no grafo, tá? Não é um caminho qualquer que você tá pegando lá dentro, não. É simplesmente o maior de todos. Tudo bem? Outro caminho, porque se você pegar um caminho que é pequeno, e se você pegar um cara que tá do lado ali, ó, nada te impede de você pegar um cara que é maior, entendeu? Aí, tipo, aí a sua argumentação aqui nessa extremidade fica furada, entendeu? Por quê? Porque, esse cara ele pode estar ligado com outro cara, e o grau dele ainda continua aqui pelo menos 2 ainda, entendeu? E esse cara aqui pode ser um outro caminho que tem no seu grafo. Agora, quando você está pegando o maior, não pode ter nenhum outro maior do que ele. Simplesmente isso, tá? Ok? Então pega a minha argumentação ela só funciona quando eu pego o maior caminho dentro do grafo. Se eu não pegar o maior caminho dentro do grafo, aí eu não posso dizer nada, entendeu? É, ok, então aqui, pois caso, eu vou colocar aqui, não pertence, né, a esse conjunto que é o do V3 até o VK, né? Então, ou seja, se é um vértice fora desse caminho, né? Pois caso esse VI aqui que você está pegando, que está ligado com o V1, né? Ele não está dentro do seu caminho. Eu vou colocar assim, não temos. Ou então não pegamos, né? Não pegamos o maior caminho de G. Tudo bem? Então, como você pegou o maior caminho de G, isso aqui não pode acontecer. Tudo bem? Então, de fato, isso aí é claro, né? Ok, então, dito isso daqui, né? Então, a gente vê que do V1 até o VI é um ciclo, né? Ó, tu pegou aqui o VI aqui dentro, ó, e tu fez... E tu mostrou que existe essa ligação, ou seja, do V1 até o VI, tu tem um caminho, né? Que é esse cara aqui. E como eles estão ligados por uma aresta, né? O V1 e o VI, então você tem o ciclo, né? Então, logo, V1, V2 até VI é um ciclo. E, deste modo, G não é árvore, tá? Ok? Por quê? Porque tem um ciclo, né? Isso aqui é um quê? Um absurdo. Opa. Faltou o S aqui. Absurdo, tá? Vou botar só uma exclamação mesmo, né? Absurdo, né? Por quê? Porque G é uma árvore, né? E a árvore, ela não pode conter ciclos, ok? E aqui finalizamos a nossa demonstração. Aqui o Felipe está perguntando, se todo grafo possui nó pelo menos grau 2, né? Então como existiria o nó raiz? É porque assim, eu não expliquei, Felipe, mas assim, qualquer árvore que você pega uma árvore qualquer. Aí qualquer nó lá de dentro que você pegue, você pode escolher ele para ser a sua raiz.
Aí, nesse caso, a gente diz que a árvore está enraizada nesse nó, entendeu? Ela está enraizada no nó V, por exemplo, né? Mas qualquer nó de uma árvore pode ser candidata, né, a ser a sua raiz, tá? Não, tudo bem, não tem nenhum problema não. A gente está aprendendo aqui. Então você tem que supor que é o maior caminho e não questione. Exatamente, você está argumentando, né? Sempre vai existir o maior caminho dentro de um grafo. Você pega ele, simplesmente ele. E nele é que você vai mostrar que tem um ciclo dentro desse cara, entendeu? Basicamente, o que você está falando é assim: se o cara ele é uma árvore e tem grau e não tem folha, é porque todo grau de cada vértice tem grau pelo menos 2. Só que se isso acontecer, você vai ter um ciclo no maior caminho que existe dentro desse grafo. Simples. Aí a gente mostrou aqui. Tudo bem? É simples assim. A ideia geral, né, Pedro? Então você mostra que existe um ciclo no maior caminho que tem dentro daquele grafo, né? Pensei numa ideia. Se cada vértice possui grau pelo menos 2, então teria um caminho infinito. O que seria um caminho infinito? O que seria um caminho infinito? Com infinito dos vértices? Não necessariamente, né? A gente está trabalhando com... outra coisa também. A gente está trabalhando com grafos finitos, tá? Ou seja, que tem uma quantidade finita de vértices e uma quantidade finita de arestas, tá? Mas essa definição também existe de grafos infinitos também, tá? Que poderia ser um absurdo. Aí caminho infinito eu não sei como é que seria um caminho infinito se eu ia. Seria um ciclo? Também tava com esse caminho infinito na cabeça, né? Tipo, eu supor que tava o maior caminho e vejo que não é. Talvez você... talvez, assim, partindo dessa ideia, né? Assim, não dizendo que tem um caminho infinito, né? Mas, assim, como você sabe que tem isso é possível de você mostrar também, né? Ó. Então você tem grau pelo menos 2 em cada vértice. Então pega um vértice lá. Pronto, a gente vai... Vamos tentar construir o que seria esse caminho infinito, entre aspas, como o Ian falou aí. Tu pega um vértice qualquer. Esse cara tem grau pelo menos 2, então tem um cara que toca ele, né? Então, pega esse outro cara, né? Que tá ligado, né? Porque tem uma aresta que tá tocando nesse cara que você pegou. E essa aresta tá ligado com outro vértice, né? Pronto, aí tu pegou esse novo vértice, né? Pronto, aí esse novo vértice ele já tem uma aresta que toca ele, mas como ele tem grau pelo menos 2, então tem outra aresta que sai dele também. Aí assim você vai meio que construindo esse caminho que eu acho que é o que vocês estão imaginando, né? Sempre pega um cara, aí você vai ter um novo cara. Só que como o teu grafo ele é finito, ou seja, ele tem uma quantidade finita de vértice e tem uma quantidade finita de arestas, ok? Vai chegar um momento que tu já vai ter percorrido, né? No pior caso, vamos dizer assim, pra gente que é da computação, né? Você já vai ter percorrido todos os seus vértices, ok? Então tu sempre pegou nessa, né? Esse cara aqui, até o momento eu sei que ele tem grau pelo menos 2, pega o outro que tá ligado com ele, né? Tem outra aresta que toca ele, aí tu vai para outra extremidade e assim tu vai pegando. Só que como o grafo ele é finito, ele acaba uma hora, né? Aí, ou seja, vai ter uma hora que tu vai repetir vértice. Aí quando tu repetir o vértice que você pegou, você vai estar fechando um ciclo, né? Por quê? Porque tu saiu pegando todos os caras e tu tá formando de fato um caminho, né? Tu tá falando, né? Tu tá contando, né? Tu tá caminhando no grafo, né? Vamos dizer assim, né? Você tá caminhando no grafo. Se chegar uma hora e você repetir vértice, então tu pegou um caminho que vai e volta pro mesmo vértice, né? Aí daí você tem o seu ciclo, né? Ok? Então algum vértice vai ter uma aresta ligando a outra, formando um ciclo. Aí você vai... É possível você
argumentar dessa forma também, tá? Eu acredito que dê para entender, né, que tá claro que vai de fato existir um ciclo desse jeito. Ok? Tudo bem? Então, ok, né? Então, quem tá acompanhando aí, levanta a mão. Tá tudo certo. Vou voltar aqui para os nossos grafos aqui, que são árvores aqui. Vamos perceber outra coisa interessante aqui também, ó. Eu vou contar a quantidade de vértices e de arestas, tá? A quantidade de vértices eu vou dizer que é N e a quantidade de arestas M de Maria, tá? Então N de navio e M de Maria. Então aqui no pé de galinha, que é esse grafo aqui, né? Ele vai ter 5 vértices, né? Aí ele tem, ó, 1, 2, 3, 4. Então tem 4 arestas, né? Ó. Então ele vai ter 4 arestas. Aqui na nossa estrela, né? Ele aqui você tem um N e você tem um M também. Tá? M aqui é fácil calcular porque eu já calculei essa quantidade de arestas que tocam V e eu só tenho essas aqui arestas. No caso é 8, né? Ó. Aí vértices eu vou ter quantos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 vértices aqui, ó. Aqui na nossa árvore binária, ó, você tem a quantidade de vértices e a quantidade de arestas. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tu tem 7 vértices, né? Tem 7 vértices. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tu tem 6 arestas aqui. Nessa grandona aqui, ó. Nessa grandona aqui. Então tem N, tem um M. Aqui é 0, né? Aqui logo essa aqui que é mais rápida, né? N é igual a 1 e M igual a 0. Agora aqui nessa grande, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então tem 19 vértices aí, tá? Aí tu vai ter quantas arestas aí? Eu falei 18, foi? 19, né? Vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então tu tem 18 arestas aí. Qual é o que é que vocês têm como observação aí? Espero que já colocou, né? A quantidade de M, né? Que é a quantidade de arestas, é igual a quantidade de vértices menos 1. Será que isso é verdadeiro sempre? Em cada uma dessas árvores aqui foi verdadeiro, né? Será que isso é verdadeiro sempre? O que é que vocês acham? Aliás, e se for verdadeiro, por que é verdadeiro? Tipo assim, qual é a argumentação que você vai dar pra mim de que de fato isso vai ser verdadeiro, né? Sim, mas por que tem ciclo com M igual a N, por exemplo? M é a quantidade de arestas, M de Maria, e N de navio é a quantidade de vértices. Aí é aquela mesma questão lá. Não tem vértice de grau 1, então isso quer dizer que vai ter ciclo. Aí é a mesma coisa que você tá falando. Tipo, não tem muita. Não tá me convencendo muito, entendeu? Não seria um ciclo mais. Um cara desconexo. Pois é, parece que. Aparentemente eu posso argumentar qualquer coisa. Ah, como N é igual, vai ser igual o M, então você pode ter um grafo desconexo. Ou então você pode ter um cara que vai ser ciclo. Aí, tipo, meio que você só tá argumentando lá pela definição de árvore porque é o que a gente quer, né? Mas por que que vai ter ciclo? Por que que vai ter... Por que que vai ser desconexo, né? E aqui de fato né? Isso aqui é verdade, né? A quantidade
arestas de uma árvore é igual a quantidade de vértices menos 1, tá? Aí aqui eu vou colocar o teorema. Teorema, né? Se G. Aí aqui você tem o seu conjunto de vértices, aqui o seu conjunto de arestas. Então, se é árvore, então você tem que a quantidade de arestas, ou seja, o tamanho do conjunto de arestas é igual ao tamanho do conjunto de vértice menos 1. Eu quero saber como é que você vai provar isso aqui para mim, né? Como é que faz essa demonstração aí? Direta, indireta, indução, absurdo, construção, argumentação. Resposta, né? Facilmente vemos que, né? Prova, né? Demonstração. Salta aos olhos, né? Salta aos olhos que, né? Não é possível que uma pessoa não consiga ver que isso é verdade, né? Como é que é? Pode confiar, né, Lucas? Prova, né? Confia, né? Confia, é isso aí mesmo. Indução, pode ser indução. Vai, vamos lá por indução. Aí eu vou fazer. Indução tem que ser em cima de algum número, né? Vamos fazer aqui no número de vértice, tá? Eu vou dizer que é N, tá? Então N aqui é o número de vértices que você tem. Indução. Como é que funciona o nosso caso base? O caso base é quando você tem pelo menos um vértice, né? Ou seja, você tem uma árvore que é sozinha assim. Então aqui N dá igual a 1 e o M dá igual a N menos 1. Tá? Então aqui é válido, né? Em outras palavras, né? Eu vou copiar aqui, né? Nesse caso aqui, a gente tem que a quantidade de arestas é igual à quantidade de vértices menos 1. Facilmente a gente vê. Tá? Esse aqui funciona muito bem como caso base, mas se colocar outra árvore que tem n igual a 2, né? Ou seja, 2 vértices, só tem essa árvore aqui que é simplesmente uma aresta, né? Então aqui a gente vê também que facilmente está ok, né? Que o n igual a 2, né? A gente vê também que a quantidade de arestas é igual à quantidade de vértices menos 1. Tá? E aí você tem 2 vértices e você tem uma aresta. Uma é igual a 2 menos 1. Tá? O de 3 também, ó. Não, aqui eu tô colocando como caso base, mas não precisa ser caso base, tá? E o n igual a 3, né? Funciona também. Você tem que 2, né? Você tem duas arestas. É igual a 3 menos 1, tá? Então é aqui. É igual a quantidade de vértices menos 1, né? A sua quantidade de arestas, né? O tamanho de G, na verdade. Ok, então tá claro aqui. Ok. O seu caso base tá ok. Agora a sua hipótese de indução, então a sua hipótese indutiva, né? Então, seja verdade que... O pessoal gosta muito de fazer K, né? K mais 1 em vez do N, né? Então, seja verdade que toda árvore, vou colocar assim, G, vou colocar aqui K menos 1 nosso. Nós entenda que são os vértices, né? É porque na árvore a gente diz que você tem nós, ok? Mas um grafo, você pode dizer que tem vértices também, tá? Ó, ok? Então, a gente tem a quantidade de vértices... Não, a quantidade de arestas, desculpa. A quantidade de arestas é igual a quantidade de vértices menos 1, tá? Aqui tem um V, aqui tem um E. Você tá colocando exatamente o que você quer.
Ok, então eu já fiz duas partes. Agora eu quero que vocês façam essa terceira parte aqui. Tá, eu já fiz dois, ó. Eu já fiz dois passos aí. Só falta mais um. É só isso aí o que eu quero de vocês. É por aí, Felipe. Mas por quê, né? O Felipe está dizendo aqui, né? Se a quantidade de arestas fosse menor do que n-1, então você teria um grafo desconexo. Aí se tivesse mais do que n-1, então teria ciclo. Aí por quê, né? Como é que você consegue fazer essa argumentação? Mas vamos lá para o nosso passo aqui, vai. Como é que você prova o seu passo aqui? Passo. E agora, José? O que é que eu faço aqui? Então, primeiro a gente começa normal, né? Então, seja... Vou colocar aqui G' igual a V' é linha. Tá? V' é linha. Uma árvore. Eu peguei todas de K-1, né? Então eu vou dizer que tem K nós, ok? Então lembra que nós é a mesma coisa que vértices, né? Ok? Então pega essa árvore aí. E agora, o que, é que você vai falar aqui em cima dela aqui? O que é que você sabe de árvore até agora? Assim, que a gente conseguiu mostrar. Tá claro. Além da definição, né? O lema. O que é que o lema diz? O lema diz que toda árvore tem uma folha. Você concorda comigo? Então, se você pegar a gelinha, né? Vamos aqui pegar a gelinha. Aqui, gelinha. Ele tem uma folha. Tá aqui, ó. Tem um gráfico e uma folha. Você concorda comigo que se você pegar essa folha e arrancar do grafo, ele vai continuar sendo uma árvore? Deixa eu voltar aqui para as outras árvores aqui, ó. Aqui para vocês verem aqui, ó. Esses caras aqui eles são árvores, tá? Se eu arrancar uma dessas folhas aí, escolhe qualquer uma dessas árvores aí. Tipo, eu vou pegar essa grandona aqui, vai. Se eu arrancar aqui, ó, eu vou tirar aqui essa folha aqui. Eu só tô pegando a folha. Claro, se eu puxar o vértice, né? E arrancar, eu vou ter que arrancar também aquela aresta que tá tocando lá. Você concorda que o resto ele vai continuar sendo árvore? Para qualquer folha que você pegue, tá? Qualquer folha que você pegar, se você arrancar, tirar, vai continuar sendo árvore? Vai. E o nosso caso é um caso que a gente quer. Por quê? Porque se eu arranquei um vértice, eu tinha K, né? Se eu arranquei um, eu fiquei com quantos? K menos 1. E se eu fiquei com K menos 1, eu posso usar a minha hipótese, né? Será que vai dar certo isso? Vamos aqui ver aqui, ó. Eu vou dizer aqui, então, que esse meu gráfico que está aqui dentro, né, ó, tudo bem, peguei uma folha, eu sei que existe pelo lema, né? Existe essa folha. Aí eu arranquei ela aqui do meu grafo G'. Aí o que sobrou aqui foi uma árvore, tá? Eu vou dizer que é o G duas linhas. Eu vou dizer que é o T, vai? Eu tô chamando de G aqui, mas poderia ser T, tá? Então seria o T igual a... Eu vou colocar V duas linhas e o E duas linhas, tá? Porque agora mudou aqui. Então nesse cara, né? Nesse cara aqui, eu posso aplicar a minha hipótese, tá? O que é que a minha hipótese fala, né? Ela diz que a quantidade de arestas, ou seja, o E duas linhas, é igual a o V duas linhas menos 1. Tudo bem? E aí o que é que você me diz? Agora. Agora a gente vai olhar para o grafo todo, ó, para o G', né? A quantidade
de arestas que esse cara tem, ó. A quantidade de arestas que esse G' tem. Você tem o tamanho de E', né? Que é a quantidade de arestas que o G' tem. Você concorda que a quantidade de arestas que estão aqui dentro, mais essa aresta aqui que você arrancou lá da sua folha? Ou seja, é a quantidade de arestas que você tem nesse T mais 1. Você concorda comigo? Quem está acompanhando aí, levanta a mão. Ou seja, a quantidade de arestas que você tem, né? É igual, ó, a quantidade de arestas do T, né? Então é o E duas linhas mais 1. Tudo bem? Então, ó, a quantidade de arestas do E' é exatamente esse aqui, ó. É o V duas linhas menos 1. Aí você bota o mais 1 aqui, porque você tem esse mais 1 aqui, não? Então, mais 1 menos 1 é 0, né? Só que quem é esse V menos 1 aqui? É a quantidade de nós que você tem aqui. Você concorda comigo? A quantidade de nós que você tem aí é K menos 1. Lembra? Ó, é K menos 1 como tá aqui, ó. Tá claro? Então você tem K menos 1 nós. Tudo bem? K menos 1. Só que quem é K é a quantidade de nós que você tem no seu G'. Então isso aqui é igual a... Aí você só repete aqui, ó. Aí você provou a sua propriedade para essa árvore do G'. Legal, né? Só pode repetir? Posso. Vamos lá. Vamos lá. Escrever, né? Que é melhor ainda, né? Então, qual foi a ideia aqui? Pega uma folha, né? Ó, pelo lema. A gente só fez um lema até agora. Então é o lema que a gente fez, tá? Então, pelo lema, temos que existe uma folha. Vou colocar a folha F em G. Em G', no caso, né? Então, essa folhazinha aqui, ó, esse nó aqui eu tô chamando de F, tá? Aí, o que foi que eu pedi pra você notar? Que se você arrancar ele do grafo, né? Você continua com a árvore, né? Ó, seja, eu vou colocar aqui, ó, T igual a V duas linhas, E duas linhas, igual ao G' menos F. Tudo bem? Então aqui tu tá dizendo que esse cara que tá aqui dentro, né, ó, ele é igual ao G' menos F. Vou colocar esse aqui para baixo. Acho que eu vou ficar com um pouco de preguiça. Eu vou copiar. Tô a fim de copiar depois, então vai ficar aqui. Tá? Ó, então, veja que T é árvore com K menos 1 nós. Ok? Ó, aí, por hipótese, né? Por hipótese de indução, aí você tem exatamente isso aqui, não? Por hipótese de indução, você tem isso daqui. Deixa eu só pegar aqui, porque eu peguei também a linha ali do outro negócio, né?
Então, por hipótese de indução, você tem isso daqui, né? Que a quantidade de arestas dessa árvore aqui é igual à quantidade de vértices menos 1. Ok? Aqui, para finalizar, né? Ó, aí você escreve assim, ó. Portanto, aí deixa exatamente isso daqui. Por quê? E aqui fica claro, né? Ó, a quantidade... Preste atenção. Ó, a quantidade de arestas que você tem no G, que é o E', é igual a quem? É igual a esse cara aqui. O que é esse cara aqui? A quantidade de arestas que você tem no T, ou seja, o E duas linhas, né? A quantidade de caras que você tem aqui, que é o teu E duas linhas. Só que tu tá somando mais um. Tu tá somando mais um por conta da folha, né? Ó, tudo bem? Então aqui é a aresta da folha, né? Tudo bem? Esse mais um aqui é da folha, tá? Ó. Ok? Aí, você sabe, por hipótese de indução, que isso aqui funciona, né? Ou seja, esse cara aqui, ó, é igual a esse que está aqui em cima. Aí simplesmente tira ele, ó, e bota ele aqui embaixo, ó. Aí você fica com mais uma aqui, que foi desse cara aqui. Tudo bem? Aí, ó, aí menos um, mais um você corta, né? E você fica com esse cara aqui, o tamanho de V duas linhas. O tamanho de V duas linhas é o que? É a quantidade de nós que tem no teu telinha, tá? A quantidade de nós que tu tem no teu telinha, ó. Aliás, no teu T, desculpa, tá? É a quantidade de nós no T, é o K menos 1, tá? Então, ó, cortou aqui, aí você ficou com esse cara aqui sozinho, que ele é K menos 1, tá? Então, botou K menos 1 aqui, ok? Aí, quem é K? O K, ó, é a quantidade de nós que você tem no seu gelinha. Aí você simplesmente tira ele e bota a quantidade de vértices do teu gelinha, que no caso é o velinha, tá? É o tamanho de velinha. E aqui você finaliza a sua demonstração. Tá claro, Felipe? Tá claro agora? Quem tá acompanhando aí, levanta a mão. Entendeu aí? Vou adicionar mais uma página aqui. Deixa eu voltar aqui. Entendeu, né? Ok, então tá tudo ok aqui. Então vamos aqui para a nossa última demonstração aqui do dia, que vai ser um pouco mais voltada para o nosso computador, tal. Nas árvores, né? Assim, preferencialmente a gente trabalha com árvores binárias, mas depois a gente vai entender por que a gente trabalha com árvores binárias, tá? A gente tem uma propriedade interessante, ó, que, por exemplo, eu vou pegar aquela árvore lá, né? Eu vou pegar aquela árvore que eu tinha feito já antes, que eu acho que era essa daqui, ó. Então, quando a gente vai colocar no computador, vocês lembram que tem um ponteiro, né? Tem um ponteiro para a direita e um ponteiro lá para a esquerda, que é uma forma de você implementar essa árvore aqui, né? Cria uma certa estrutura. Aqui no meio vai ter a chave que você quer. Aqui tem um ESC e aqui tem um D, né? Que são ponteiros, né? Esse ESC e D, tá? Então, para a gente, ó, na verdade, a gente tem dois ponteiros em cada cara. Ó. A gente tem esse ponteiro, esse aqui. A gente tem aqui esses ponteiros aqui em cada nó, né? Ó. Deixa eu ver aqui. O ícone que levanta a mão é do lado do ícone de ligar a câmera. Dá um medo do mouse escorregar e clicar. Rapaz, você tá com medo de aparecer, rapaz? O que é que você tá... Desliga a câmera, homem.
Calma, relaxe. Quando eu perguntar se todo mundo tá entendendo, eu vou dar uma pausa, né? Eu não vou continuar direto, não, entendeu? Então mire no ícone certo e bote para levantar a mão, tá? Ok, tá bom. Vamos continuar aqui então. Então, ó, é o seguinte, ó. Desses ponteiros aqui, ó, presta atenção, aqui a gente tem vários ponteiros aqui. Desses ponteiros, tem alguns que a gente não tá utilizando, tá? Ó, por exemplo, ó, eu vou colocar só os ponteiros que a gente não tá utilizando. No caso, são esses aqui, ó. Tudo bem? Então, quantos ponteiros você tem aí? Vamos comparar com a quantidade de nós, tá? Então, você tem N aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Então, você tem 7. Aí você tem quantos ponteiros nulos aí, tá? Ou então, quantas subárvores vazias você tem, né? Então, aqui tem 2, aí 4, 6, 8. Você tem 8, né? Eu vou colocar aqui P, que seria parecido com ponteiro. Então, tem 8, né? Vamos pensar aqui nesse aqui que só tem aqui, né? Só tem ele sozinho, né? Então, aqui tu tem duas subárvores vazias, né? Ou seja, tu tem dois ponteiros, né? Então, aqui o N seria 1, né? E o P seria 2. Vamos pegar outra árvore mais interessante aqui. Pegar um aqui que tem assim. Aqui você tem quantos ponteiros nulos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tu tem 7. É igual a 7. E o N? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 aqui. Ah, professor. Tem 6. O que é que vocês estão notando aqui agora? O que é que vocês me dizem aí? Uma observação interessante aqui. O P é igual a N mais 1, o N é igual a P menos 1. Pode ser também, qualquer um dos dois aí. Eu vou colocar aqui o do Iago. P dá igual a N mais 1. E N dá igual a P menos 1, que foi o do Ian, né? Tem um do Iago e tem o do Ian, que ambos estão corretos, tá? Isso aqui acontece sempre, pessoal? O que é que vocês acham? Toda vida isso aqui acontece? Lembrando que aqui é uma árvore binária, tá? Então isso aqui são só para as árvores binárias. Então, tipo, são só para árvores aqui desse tipo, tá? Então aqui faz sentido ter uma raiz e cada nozinho tem no máximo 2 filhos, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, eu creio que Iago crê que não. Então, dá um exemplo de que não funciona isso, Iago. Um exemplo de que não funciona, né? Porque se acha que tem que argumentar por que é. Porque que é verdade, né? E se achar que não é verdade, tem que dar o exemplo de uma árvore binária que dá diferente, né? Deixa eu colocar aqui, vai. Será que isso aqui é uma conjectura ou é um lema de verdade? Lema, né? É o número de subárvores vazias, né? Ou então o número de ponteiros, né? Eu vou colocar subárvores, né? Esse cara aqui, né? É números, tá? O número, tá? O número de subárvores. Vou colocar aqui também abreviado. Vazias, ou então ponteiros nulos, né? Em uma árvore binária de busca, ou seja, em um AB, eu vou colocar só AB, tá? Com N estritamente maior do que 1, 0, né? Lembra que aqui a gente não tá pegando aquela árvore que não tem nó, não, né? Porque a, a árvore que não tem nó, ela tem 0 nós e tem 0 arestas, né? Nós é
N mais 1. E agora, né? Como é que a gente prova esse trem aqui, né, cara? Deixa eu ver aqui, ó. Se o vértice que só está em um filho tivesse 2, teria n igual a 7 e p igual a 9. Eu não... Poderia desenhar pra gente esse que tem uma árvore binária, tenha 7 nós e que a quantidade de subárvores vazias é igual a 9? Assim, só falando fica mais difícil, né? Porque sempre que adicionar um vértice, ele elimina o ponteiro do pai, mas adiciona 2 ponteiros do filho adicionado. Aí, ou seja, ele remove 1 e acrescenta 2. Então ele sempre está acrescentando 1, né? Porque ele tira 1 e coloca 2, é equivalente a colocar 1 a mais. Seria isso, Gustavo? Aí para cada um que ele coloca, né? Aí para cada um que ele coloca, ele tá somando 1 a mais. Seria isso, Gustavo? Número de subárvores. É ARV, tá? Aqui é um V de verdadeiro, tá? É subárvores. Desculpa. O número de subárvores é sub-ARV. Perdão pela minha letra. O meu U é mais redondo assim, ó. É o V. Ok. Então, qual é o tipo de demonstração que vocês acham aqui que dá pra você fazer aqui? O Gustavo tá tentando fazer uma argumentativa, seria parecido com aquela lá dos caminhos, Gustavo, seria isso? Tu bota a tua raiz, aí tu começa com 2 subárvores vazias, né? Aí já vale, né? Que seria o seu caso base, né? Aí depois, para cada filho que você for adicionando, né? Você tem exatamente isso que você fala, né? Você tá acrescentando 2 nós nulos pro cara que você tá adicionando e tá tirando um nó do pai, é, do, do cara que era o pai, né? Do cara que você tá adicionando. Ou seja, você eliminou o ponteiro nulo que era do pai do cara que você adicionou, mas você acrescentou 2, né? Então, tirou 1, colocou 2, equivalente a sempre você colocar 1, né? Então, para cada nó que tu coloca, tu vai adicionar um novo nó que aliás, é equivalente a você contar um nó nulo a mais, né? Isso não faz diferença nenhuma lá no menos 1 ou então lá no mais 1. Aqui desses dois caras aqui, né? Se você adicionar um cara aqui, essa igualdade ela vai permanecer. O mesmo aqui embaixo. Se tu bota um a mais no N, um a mais no P, essa igualdade ela sempre vai ser válida, né? Seria possível sim você fazer desse jeito, tá? Você argumentar assim, né? Na verdade, vou aceitar como verdade. Não, não é para você aceitar, não. É para você provar. O Ian tá talvez indução? Indução, exatamente, Ian. Pega a indução, faz parecido com o que a gente fez, né? É uma árvore binária, continua sendo árvore. Toda árvore tem uma folha. Pega uma folha lá, tira ela. Aí você faz aquela mesma ideia lá do menino aqui, como é que é o nome dele? O Gustavo, é? É, o Gustavo. Aí você tem a mesma ideia lá do Gustavo. Tirou, usa a tua hipótese de indução. Ou seja, tu vai ter uma dessas duas igualdades aqui, tá? Aí, quando tu tirou, né? Quando tu tirou aquela folha, aí aquele nó que estava ligado, né? Ó, a mesma ideia, né? Aqui tem um cara, né? Ó, e tem uma folha aqui, ó. Quando tu tirou esse cara aqui, ó, quando tu removeu, ó, aí pra essa árvore aqui, esse cara ele virou um ponteiro nulo, né? Tudo bem?
Virou um ponteiro nulo. Então, quando tu considerar esse cara aqui, ó, lembra que esse cara ele é folha, então ele tem dois ponteiros nulos, né? Então, quando tu adicionar ele de volta lá na árvore, né, para tu contabilizar de novo, tu vai estar adicionando dois ponteiros nulos que são dele e vai estar tirando esse ponteiro nulo aqui. Ou seja, tu tirou um ponteiro e tu acrescentou dois. Ou seja, no final das contas, tu colocou um cara a mais lá na tua conta, né? De ponteiros nulos. Aí tu colocou um a mais no de ponteiros nulos e colocou um a mais lá nos vértices, ok? Ou seja, tu aumentou o n em 1 e tu aumentou o p em 1. Ok? Então, essa igualdade aqui, que era antes aqui, que era o teu caso, a tua hipótese, né? Ela vai continuar sendo verdade, né? Tudo bem? Aí pega a ideia aí do Gustavo, né? O Gustavo, acho que ele pensou em uma forma mais de construção, né? Construindo, né? O que chama de subárvores vazias? É uma árvore que não tem nó nenhum. Simples assim. É o grafo vazio, entendeu? É uma subárvore. Aqui não tem nada, né? Tipo, aqui desse lado aqui não tem nada. Não tem absolutamente nada. Por isso que é vazio, né? Ok, então, e o Ian, dá certo sim você fazer por indução, sim. Dessa forma é bem interessante também, tá? Só que tem outra forma legal também, que eu acho que foi do aluno Daniel. Ele foi um aluno dos semestres passados. Por que isso existe? Vem de teoria dos conjuntos? Não, não vem por causa de teoria dos conjuntos, não. Assim, conjunto vazio, né? Assim, eu sei que definição de grafos, né? Que é um conjunto de vértices, você vai ter aquele conjunto de arestas, né? E os dois podem ser vazios, né? Ou seja, você pode ter que o conjunto de vértices é vazio e que o conjunto de arestas também vai ser vazio, né? Aí você tenha o seu grafo vazio, né? Tudo bem? Mas no grafo, né, você tem dois conjuntos vazios, não é um único só, não, entendeu? Mas assim, não está diretamente ligado com teoria dos conjuntos, não. Porque quando você fala teoria dos conjuntos, dá a entender que tem uns lemas, teorema, tem axioma, tem um bocado de coisa, né? Mas boa pergunta, viu? Tá claro aqui, pessoal? Então, como é que o aluno Daniel pensou, né? Eu achei bem interessante o jeito que ele pensou. Só para informar vocês, né, que esse modo de fazer indução, como o Ian aqui falou, né, ele é o mesmo que está lá no livro lá do Jaime, tá? Eu não vou fazer ele não, tá? Porque eu já fiz um bem parecido aqui anteriormente, mas aqui, assim, essa ideia de fazer com indução tá lá no Jaime. E essa ideia de você tirar um e colocar dois, né? Subárvores vazias, né? Então, ponteiros nulos lá, é a mesma ideia do lá do Gustavo, tá? Então, eu acredito que vocês saibam fazer isso, tá? Eu acho que vocês sabem fazer, de fato, isso sim. Tudo bem? Agora, como é que foi que o Daniel pensou, né? O Daniel... se tu olhar para cada nó da árvore, olha aqui para cada nó da árvore. Olha aqui para cada nó da árvore, tá? Eu vou colocar até aqui de verde aqui. Olha aqui para essa árvore aqui. Tu concorda comigo que cada nó tem dois ponteiros? Cada um desses nós aqui tem dois ponteiros. Ó, esse cara aqui, ó, tem esse e esse. Esse aqui, ó, tem esse e esse. Tudo bem? Esse aqui, ele tem dois ponteiros também, ó. Tem esses dois aqui. Então, tu tem quantos ponteiros aí no total de tudo? Se tu tem dois ponteiros para cada vértice, né? Para cada nó, então tu tem duas vezes, né, a quantidade de vértices ponteiros, né? Então, se for n, ó, se n, então tu vai ter duas vezes n. Tudo bem? Então, tu tem essa quantidade total de ponteiros, né? 2n, preste atenção.
Na tua árvore, presta atenção, na tua árvore que tu considera, né, a aresta ligando aí, vão ser só esses caras que estão em aqui azul, ó, que eu tô colocando verde agora, ó. Essa quantidade aqui de nós, tu sabe qual é essa quantidade aqui? Tu sabe, né? Qual foi o último teorema? Qual foi? Qual foi? A quantidade de arestas é igual à quantidade de nós menos um, tá? Então, essa quantidade de caras aqui que eu botei em verde, ó, ela é igual a n menos um. Por quê? Porque são os caras que fazem parte da tua árvore, tá? Se tu tirar eles, só vai sobrar quem? Só vai sobrar esses caras aqui, ó, que são os vértices que são nulos, né? Desculpa, os ponteiros nulos. Ok? Então, se tu tirar esses caras que estão em azul, tu vai ficar somente com os teus ponteiros nulos. Que é exatamente o que você está me perguntando. Qual a quantidade de ponteiros nulos que você tem? Então, pega a quantidade total de ponteiros que você tem e tira os que não são nulos, ou seja, tira os n-1. Tá? Isso aqui é igual a 2n. Aí, o n, o menos 1 com n fica n, e o menos 1 com menos 1. Aliás, o menos com menos 1 fica mais 1, né? Ó? Então fica 2n menos n, dá n. E você tem o mais 1 aqui, ó, ficou com mais 1. Tá aí, ó, você ficou com n mais 1 caras aqui no final. Tá claro? Legal isso aqui, né? Isso aqui é um pensamento bem da computação, né? Você pensou aqui nos ponteiros aqui que você tem, né? Legal, né? Aqui foi a ideia do aluno Daniel, tá? Não sei se vocês conhecem ele, mas ele era muito ativo para maratona de programação, Daniel. Ele saiu do nosso campus e acho que está em Fortaleza. Agora, não sei se ele já se formou, acho que talvez já tenha formado, né? Ok, mas aqui, ó, fica a dica aqui para você, né? Assim, dessas três formas que você tem, para mostrar que de fato esse lema aqui, né, ele ocorre, né? Pode ser do jeito lá que o Gustavo pensou, né? Ah, você pode construir qualquer árvore binária partindo lá da raiz. Aí você vai nível a nível colocando os filhos, né? Aí para a árvore que só tem a raiz, claramente esse lema vale. Aí para cada filho, né, que você vai acrescentando de um pai, você está considerando dois nós nulos para o filho que você está acrescentando e está tirando, né, o nó nulo do cara que é pai do filho que você acrescentou. Ou seja, para cada nó que você acrescenta, você coloca dois nulos e tira um nulo. Ou seja, você está contabilizando uma a mais para cada nó que você está colocando, tá? E se você for sempre fazendo isso, né, essa igualdade ela sempre vai se mantendo, né? Ou então, por indução, que é o jeito que o Jaime fez e o jeito que o Iago foi? O Iago pensou, não foi? Não, o Ian, né? O Ian pensou. Inicialmente, que é bem parecido com o jeito que a gente já fez anteriormente. Ou então tem esse jeito aqui do Daniel, tá? Então, eu não vou escrever a prova desse lema aqui não, tá? Mas eu acredito que vocês já saibam, né? Já sabem escrever qualquer uma dessas três demonstrações aqui. Claro, né? Essa aqui não vai só colocar isso daqui não, né? Tu vai lá argumentar, né? Cada nó a gente sabe que tem dois ponteiros. Aí a gente na árvore a gente só contabiliza os ponteiros da árvore que é n-1, né? Que a gente sabe, né? Que a quantidade de arestas pelo lema anterior é igual a n-1. E aí vai. Então os outros que sobram são os ponteiros nulos, né? Aí faz lá com essas continhas que você chega no n+1. Qual o sobrenome dele? Eu não sei. Eu ser bem sincero pra você, eu não sei qual é o nome dele. O sobrenome dele, não. Eu sei que ele é o Daniel, né?
Eu acho que ele era conhecido como Dambola, uma coisa assim. Eu perguntei aos amigos dele se ele não gostava desse apelido, mas aparentemente ele não tinha nenhum problema, né? Aí por isso que eu tô falando aqui agora. Mas ele era bem ativo em maratona de programação. Ele treinava bastante. Com até o professor Alexandre, o Alexandre e o Pablo, tá? Lembro de Daniel que foi para Fortaleza, mas ele é da Civil. O Daniel ele era da Civil, passou para computação e depois foi lá para Fortaleza. Talvez seja o mesmo, não sei. Mas ele era da computação, sim, tá? Ah, se ele foi direto da engenharia civil pra lá, então não era não. Não era não, porque ele passou. Não, ele foi lá pra computação. Ele não foi pra civil, não. Tá ok, pessoal. Alguma dúvida até agora? Ah, tá claro? Tá todo mundo comigo aqui? Levanta a mão aí. Quem conseguiu chegar até aqui comigo? Ok. Legal. Ok, então, próxima aula a gente vai continuar o nosso estudo em cima de árvores binárias, tá? Aí depois a gente vai ver árvores binárias de busca. Aí a festa vai ser grande, tá? E a gente vai usar na nossa implementação. Tudo bem, então, pessoal. Por hoje é só, tá? Então fiquem todos com Deus. Tá? Um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.